num país que convive com 20 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome. O Estado deveria trabalhar para enfrentar a própria fome, como fez o governo Lula, que tirou o Brasil do mapa da fome. Esse final de semana realmente foi muito triste para o Brasil e vergonhoso. O presidente da República foi à Itália, numa reunião do G20, e mostrou o quanto está isolado do mundo. Ficou lá, andando, sem se articular com outros chefes de Estado, falou com pouquíssimas pessoas. Primeiro, foi falado aqui que o Lula teria tirado o Brasil do mapa da fome, né? E depois, uma grande mentira, e depois a outra deputada do PT falou que a passagem do Brasil pela Itália teria sido uma vergonha, que ele ficou isolado, que ele mentiu e só viu líderes da extrema-direita. Tem um órgão da ONU que é responsável pela agricultura, que é o FAO, que divulgou um relatório em que diz que 7% dos brasileiros passavam fome no Brasil e que até 2013 esse número baixou para 1,7%, o que equivale a 3,4 milhões de pessoas. Dizendo então que teria sido no governo Lula, por conta de programas igual o Fome Zero, que teriam tirado várias pessoas da linha da miséria e pararam então da linha da pobreza, passaram a não ter mais fome. No entanto, o que as deputadas aqui solenemente não revelam na sua fala, são as falácias que a gente vai destruir aqui, tem a ver primeiro que quem era o diretor-geral desse órgão FAO da ONU, que fez essa suposta estatística que é mentirosa, era um petista, José Graciano, ex-ministro do presidente Lula e um dos mentores do programa Fome Zero. Programa esse, aliás, que durou menos de 10 meses em 2003, devido ao fracasso desse programa. Mas o que eles fizeram, então, para diminuir a estatística de 7% para 1,7%? Como tudo, né, eles, em vez de atacar a realidade e resolver o problema na realidade, eles mudam a metodologia. Eles mudaram, então, o critério de avaliação dessa forma de considerar quem são os pobres e quem são os miseráveis e que deixaram de passar fome. E o que eles fizeram? Eles passaram a considerar, um dos critérios dessa mudança de estatística, foi que, deputado Darcy, a pessoa que ganhasse merenda escolar ou que ganhasse uma refeição por dia nesses restaurantes populares, deixava de ser considerada na estatística, fazendo com que, então, diminuísse a fome no Brasil. Agora, o que o Lula fez como o Fome Zero não deu certo? É um programa que foi falido nos seus 10 primeiros meses de consecução. Eles pegaram e adotaram, nada mais fizeram do que adotaram todos os outros programas sociais dos governos anteriores, do FHC, mudaram esse programa, que atingia até então 5 milhões de pessoas, e botaram um novo título, chamado Bolsa Família. Então, essa foi o feito do PT, que nada mais fez de não fazer nada com relação à fome. E outra coisa que também não se divulga, deputada Bia Kicis, é que a fome, a pobreza caiu no mundo, não foi no Brasil. Entre o ano de 90 a 2015, há uma estatística do Banco Mundial de que, e eu tenho aqui essa estatística, eu trouxe aqui está o gráfico, onde está a linha da pobreza, considerando aqui 1820 até 2015, onde a gente vê que a pobreza tem diminuído no mundo e o número das pessoas que saem da extrema pobreza, então, tem aumentado. E isso se deve ao livre mercado, ao capitalismo, à livre iniciativa, ao livre desenvolvimento das pessoas numa sociedade, numa economia de mercado. E não por conta dos programas do Lula. Além disso, outra mentira que foi falado aqui foi com relação à ida, outra deputada do PT falou, a ida do presidente Bolsonaro à Itália, dizendo que ele foi passar vergonha lá no G20. E isso é uma outra falácia. Eu recebi, deputada Bia, vários vídeos em primeira mão de fonte primária, e não nessa extrema imprensa, nessa imprensa marrom, que noticiou essas mentiras da qual ela se baseia. O presidente simplesmente foi ovacionado na Itália. Onde ele chegava, milhares de brasileiros e italianos foram visitá-lo, e por onde ele ia centenas de pessoas. Ele foi recebido por líderes italianos, ele recebeu inclusive um título de cidadão honorário da Anglilara Veneta,
presidente se encontrou com Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, e foi elogiado pela política de vacinas. Ou seja, o que a esquerda faz aqui nessa comissão, deputada Edgar Mauro, como você muito bem fala, é vir aqui faltar com a verdade e mentir. Então, vamos derrubar essas falácias de que o Lula acabou com a fome. Tal como disse o nosso amigo capitão ali, ele trouxe aqui o áudio do Lula, onde ele dizia que ia nas conferências internacionais e dizia, porque no Brasil, e ele dizia, inventava em estatística, tem 25 milhões de crianças de rua. Aí o cara parou para ele e disse assim, pô, se tivesse 25 milhões de crianças de rua, nós não conseguiríamos andar nas ruas. Ou seja, ele mesmo dava risada que ele inventava essas estatísticas. Por isso que PT e mentira tem tudo a ver. Lula e acabar com a fome é outra falácia.